Meu nome é Amber Thompson e tenho 27 anos. Nunca pensei que seria o tipo de pessoa que roubaria o noivo da irmã, mas a vida tem um jeito engraçado de surpreender. Esta manhã, casei-me com Nathan Miller no cartório do centro da cidade. 3 horas depois, entrei em meu apartamento e encontrei minha irmã, Stephanie, usando meu vestido de noiva, aquele que eu mesma desenhei, mas nunca cheguei a usar. A expressão em seu rosto me disse que ela sabia o que eu tinha feito. Eu deveria me sentir culpada, mas depois de anos vivendo na sombra dela, algo dentro de mim finalmente se rompeu. Se você estiver assistindo, deixe um comentário me contando de onde está assistindo. E não se esqueça de curtir e se inscrever para saber como foi esse desastre no dia do casamento. Acredite, você vai querer ficar por aqui para assistir. Crescendo em Portland com nossos pais, Diana e Cal Thompson, Stephanie e eu éramos inicialmente inseparáveis. Com apenas 2 anos de diferença, compartilhávamos tudo: brinquedos, roupas, segredos sussurrados sob fortes cobertores durante tempestades. Minhas primeiras lembranças são tingidas por um brilho dourado de irmandade, de mãos dadas enquanto atravessávamos a rua para a escola primária, ensinando-a a andar de bicicleta na nossa garagem, ficando acordadas até tarde para ajudá-la com a lição de ortografia. Mas, à medida que crescemos, a mudança sutil no comportamento dos nossos pais tornou-se impossível de ignorar. Quando Stephanie começou as aulas de dança aos 7 anos, minha mãe ia a todos os recitais, filmadora na mão, registrando cada giro e salto. Enquanto isso, meu pai ficava preso no trabalho durante meus torneios de futebol. Quando eu tirava só notas aí em casa, vinha um rápido bom trabalho e um tapinha no ombro. Quando a Stephanie fazia o mesmo, vinha sorvete e uma roupa nova. Sua irmã é mais delicada que você, dizia minha mãe. Você é tão independente, Amber. Não precisa da mesma atenção. Aos 13 anos, Stephanie participou de seu primeiro concurso de beleza. Meus pais gastaram centenas em vestidos, treinamento e fotos profissionais. Eu estava sentada na plateia, observando minha irmã desfilar pelo palco com um vestido azul brilhante enquanto minha mãe agarrava o braço do meu pai, com lágrimas de orgulho brilhando nos olhos. Naquela noite, depois que Stephanie ficou em segundo lugar, ouvi minha mãe falando ao telefone com minha tia. A Stephanie tem algo especial, disse ela. A Amber também é bonita, claro, mas mais no dia a dia. As palavras me atingiram profundamente, abrindo um vazio dentro de mim que preenchi com determinação. Se eu não pudesse ser a favorita, seria bem-sucedida. Dediquei-me aos estudos, aos esportes e às atividades extracurriculares. Trabalhei em empregos de meio período a partir dos 16 anos, economizando cada centavo. Criei independência porque estava claro que nunca receberia o apoio gratuito dado à minha irmã. A competição entre nós aumentou quando entramos no ensino médio. Quando entrei para o time principal de vôlei no segundo ano, Stephanie de repente se interessou pelo esporte. Quando comecei a namorar Ryan Cooper, o presidente do Grêmio Estudantil, Stephanie encontrava motivos para passar na nossa mesa na hora do almoço, com o cabelo impecavelmente arrumado, rindo das piadas dele. Então chegou a noite do baile de formatura, no último ano. Eu tinha economizado durante meses para comprar um vestido carmesim que me fizesse sentir bonita pela primeira vez. Na noite anterior, pendurei-o cuidadosamente na porta do meu armário. Na manhã seguinte, acordei e encontrei Stephanie parada na minha porta, com uma caneca de café vazia na mão, um líquido marrom escorrendo pela frente do meu vestido. Meu Deus, Amber, me desculpe. Eu estava te trazendo café e tropecei, disse ela. Meus pais me disseram que foi claramente um acidente. Eles me deram dinheiro para comprar outro vestido, mas todas as lojas estavam sem nada decente no meu tamanho. Fiquei em casa naquela noite, navegando pelas postagens das minhas amigas nas redes sociais se divertindo muito. Stephanie, aluna do segundo ano, conseguiu um convite de um veterano. Ela usava um vestido azul muito parecido com um que eu havia mostrado em uma revista meses antes. A faculdade se tornou minha fuga. Escolhi a Universidade de Seattle, a 4 horas de Portland, longe o suficiente para que as visitas à minha casa pudessem ser limitadas aos feriados importantes. Fiz dupla especialização em marketing e administração, me formei com honras e consegui um emprego em uma empresa de tecnologia em crescimento. Construí uma vida onde Stephanie não pudesse me ofuscar. Enquanto isso, Stephanie frequentou a Portland State University, morando em casa, com suas mensalidades e despesas pagas pelos nossos pais.
Ela mudou de curso 3 vezes antes de se decidir por comunicação. Após a formatura, conseguiu um emprego em uma empresa de relações públicas local, em grande parte por causa da amizade do nosso pai com o golfe. Minhas visitas em casa seguiam um padrão previsível. O carinho inicial e a atualização inevitavelmente se transformavam em comparações sutis. Minha mãe mencionava como o apartamento da Stephanie era tão aconchegante, enquanto o meu era um pouco estéril, você não acha? Meu pai perguntava sobre o meu trabalho, mas seus olhos ficavam vidrados quando eu discutia estratégias de marketing. Mesmo assim, ele ouvia atentamente quando Stephanie falava sobre lidar com as mídias sociais de empresas locais. Todo Natal, aniversário e Dia de Ação de Graças se tornavam um exercício de resistência emocional. Eu chegava com presentes e boas intenções, só para ir embora mais cedo com um nó no estômago e lágrimas que eu me recusava a derramar até estar em segurança na estrada de volta para Seattle. O padrão era claro. Tudo que eu valorizava, Stephanie encontrava um jeito de tirar ou diminuir. E meus pais não só permitiam, como muitas vezes incentivavam com sua aprovação tácita. Eu dizia a mim mesma que estava além de tudo, que havia construído uma vida imune à influência de Stephanie. Eu estava errada. Há 2 anos, voltei para casa no Natal, me preparando para a tensão familiar de sempre. Meus pais tinham convidado vizinhos e amigos para a reunião anual de fim de ano, a casa decorada com a meticulosa atenção aos detalhes da minha mãe. Eu estava tomando uma taça de vinho na cozinha, afastando-me um pouco da conversa informal e educada, quando ele entrou. Desculpe, só estou procurando o abridor de garrafas, disse-lhe com um sorriso de desculpas. A propósito, sou Nathan. Nathan Miller, amigo dos Daniels, aqui ao lado. Havia algo imediatamente desarmante em Nathan, alto, com cabelos escuros que caíam levemente na gola da camisa social azul, olhos castanhos calorosos por trás de óculos estilosos e um sorriso que criava uma covinha na bochecha esquerda. Ele tinha uma confiança natural que não era arrogante, uma raridade entre os homens com quem namorei em Seattle. Amber Thompson, respondi, pegando a gaveta onde minha mãe guardava o abridor. Filha da casa, em casa para as férias. Ah, então você é a Amber. A senhora Daniels mencionou que Diana e a filha mais velha do Cal moravam em Seattle. Algo sobre marketing para empresas de tecnologia. O que se seguiu foi a conversa mais envolvente que tive em meses. Nathan era um arquiteto que havia se mudado recentemente de Chicago para Portland para trabalhar em um escritório especializado em design sustentável. Ele adorava fazer trilhas, havia viajado pela Europa depois da faculdade e tinha uma paixão por prédios históricos que beirava a obsessão. Ele ouviu atentamente enquanto eu falava sobre o meu trabalho, fazendo perguntas ponderadas sobre as campanhas que eu havia gerenciado. Você deveria dar uma olhada na biblioteca reformada no centro enquanto estiver aqui, sugeriu. Os detalhes originais em arte deco que eles preservaram são incríveis. Antes que eu percebesse, 1 hora havia se passado. Trocamos números de telefone sob o pretexto de que eu queria um tour pelos destaques arquitetônicos durante a minha estadia. 2 dias depois, nos encontramos para um café, que se transformou em almoço, e que se estendeu por um passeio pela feira de agricultores de inverno. Pela primeira vez em anos, prolonguei minha estadia em Portland por 3 dias. Depois que voltei para Seattle, Nathan e eu trocávamos mensagens de texto diariamente. Ligações telefônicas tarde da noite se tornaram nossa rotina, discutindo tudo, desde memórias de infância até destinos de viagem dos sonhos. Em fevereiro, ele visitou Seattle por um fim de semana. Mostrei a ele meus lugares favoritos, a vista do Parque Carey, a livraria escondida no centro da cidade com um café escondido nos fundos, a orla ao pôr do sol. No sábado à noite, durante um jantar em um pequeno restaurante italiano, ele estendeu o braço por cima da mesa e pegou a minha mão. Faz muito tempo que não sinto isso por alguém, disse-ele baixinho. Sei que relacionamentos à distância são complicados, mas acho que temos algo que vale a pena explorar. Nos meses seguintes, criamos um ritmo, visitas alternadas entre Portland e Seattle, encontros por FaceTime quando viajar não era possível, envio de pequenos presentes e piadas internas por mensagem. Em abril, Nathan mencionou que havia recebido uma oferta para trabalhar em um projeto em Seattle, o que poderia lhe permitir uma mudança temporária. No verão, eu estava mais feliz do que nunca. Nathan entendia minha motivação e ambição porque as compartilhava. Ele nunca me fez sentir como se meu sucesso fosse intimidador. Mais importante ainda, ele era algo na minha vida que não tinha nada a ver com a aprovação da Stephanie ou dos meus pais.
Em agosto, Nathan planejou uma viagem de fim de semana ao Monte Rainier. Na noite anterior, ele parecia nervoso, verificando a mochila várias vezes e insistindo em preparar um almoço especial. Em retrospectiva, todos os sinais de um pedido de casamento iminente estavam lá. Então, às 5 da manhã de sábado, meu telefone tocou. Um grande cliente estava ameaçando cancelar a conta por causa de uma falha de comunicação. Como diretor da campanha, não tive escolha a não ser ir ao escritório para um controle de danos emergencial. Nathan foi compreensivo, mas claramente decepcionado. Pegue minha chave, eu disse a ele enquanto saía correndo. Peguei emprestado um equipamento de trilha dos meus pais mês passado e estava querendo devolver. Você poderia deixar aqui se estiver voltando para Portland? Eles te conhecem, então não vai ser estranho. Naquela noite de domingo, exausta, mas com sucesso em salvar o relacionamento com o cliente, liguei para Nathan. Ele parecia distante, distraído. Está tudo bem? Perguntei. Só cansada. Deixei o equipamento na casa dos seus pais. Sua irmã estava lá. Espero que não tenha sido constrangedor, eu disse, sem pensar muito no assunto. Não, ela foi legal. Tomamos café enquanto seu pai encontrava o lugar certo para os equipamentos na garagem. Nas semanas seguintes, as ligações de Nathan se tornaram menos frequentes. Ele cancelou sua próxima viagem a Seattle, alegando o prazo de um projeto. Quando nos falávamos, nossas conversas pareciam forçadas. Atribuí isso ao fluxo e refluxo natural de um relacionamento, ao estresse do trabalho e aos desafios da distância. Então veio a ligação que abalou tudo. Amber, precisamos conversar, disse Nathan com a voz séria e tensa. Tenho pensado muito e não tenho certeza se estamos indo na mesma direção. Sua carreira é em Seattle. A minha está se consolidando em Portland. A distância é mais difícil do que eu esperava. Nós podemos dar um jeito, insisti, sentindo o pânico crescer. Você mencionou o projeto de Seattle, e ele fracassou, interrompeu ele. E, sinceramente, acho que é melhor assim. Eu me importo com você, mas acho que precisamos reconhecer que isso não está funcionando. E assim, de repente, tudo acabou. Passei a noite chorando, revivendo cada momento, procurando por sinais que eu tinha perdido. De manhã, liguei para o trabalho dizendo que estava doente pela primeira vez em 3 anos e fiquei na cama, vazia e confusa. O que eu não sabia naquela época, o que eu não descobriria pelos 6 meses devastadores, era que durante aquele café casual com minha irmã, algo havia mudado, algo que acabaria destruindo todos nós. A notificação do Instagram apareceu numa tarde de terça-feira. Eu estava no meu escritório, me preparando para uma apresentação para um cliente, quando meu celular acendeu. Stephanie Thompson adicionou algo à sua história. Quase ignorei. Desde o término com Nathan, eu me dediquei ao trabalho com intensidade renovada, conseguindo uma promoção e criando contas de maior visibilidade. Tive encontros casuais, mas nada sério aconteceu. Minha comunicação com a família havia se reduzido a ligações obrigatórias nos feriados e atualizações ocasionais por mensagem de texto. Algo me fez tocar na notificação, talvez um sexto sentido, algum instinto primitivo alertando para o perigo. O rosto radiante da minha irmã preencheu a tela, sua mão esquerda exibindo um anel de diamante refletindo a luz. A legenda dizia: eu disse sim para sempre com minha alma gêmea. #noiva #futura senhora.miller. O telefone escorregou dos meus dedos, caindo ruidosamente na minha mesa. Nathan, meu Nathan e minha irmã. A sala pareceu se inclinar enquanto as implicações me atingiam em ondas. Cada ligação cancelada, cada desculpa vaga, a repentina relutância da minha irmã em discutir sua vida amorosa durante nossas raras conversas, tudo convergia para uma constatação repugnante. Mal consegui chegar ao banheiro antes que a náusea me dominasse. Ajoelhado no chão frio de ladrilhos, ofegante entre as ânsias, senti como se estivesse me afogando em terra firme. Um colega me encontrou lá, me ajudou a me limpar e chamou um serviço de transporte para me levar para casa, apesar dos meus protestos fracos sobre a apresentação. Na segurança do meu apartamento, liguei para Stephanie. Minhas mãos tremiam tanto que precisei tentar 3 vezes para completar a ligação. Amber, eu ia te ligar agora mesmo, sua voz soava aguda e animada. Você viu meu post? Dá para acreditar? Quanto tempo? Consegui perguntar, com a voz quase irreconhecível.
Uma pausa. Quanto tempo o quê? Há quanto tempo você está saindo com o Nathan? Outra pausa, mais longa desta vez. Ah, bom, nos reconectamos logo depois que vocês terminaram. Simplesmente aconteceu. Reconectados, a palavra soou como ácido. Você só ouviu uma vez, quando ele deixou o equipamento de trilha. Na verdade, a voz de Stephanie assumiu o tom defensivo que eu reconhecia das brigas da infância. Trocamos números de telefone naquele dia, como amigos. Ele estava passando por um momento difícil tentando entender o relacionamento com você. E eu estava dando apoio. Apoiador, repeti, a descrença entorpecida dando lugar a uma raiva explosiva. Você estava me apoiando ao namorar meu namorado pelas minhas costas? Ex-namorado, ela corrigiu rapidamente, e não foi pelas suas costas. Simplesmente evoluiu naturalmente depois que vocês dois terminaram. Ele me escolheu, Amber. Talvez se você não estivesse sempre trabalhando. Desliguei. Meus pais ligaram em menos de uma hora. Em vez de se preocuparem comigo, estavam radiantes de alegria. A Stephanie e o Nathan são perfeitos juntos, disse minha mãe, emocionada. Ele já é como se fosse da família, passando os domingos com a gente, ajudando seu pai na reforma do deck. Você sabia, sussurrei. Você sabia esse tempo todo e não me contou. Bem, querida, a voz do meu pai agora, apaziguadora, achamos que seria mais fácil vir da Stephanie quando chegasse a hora. E você estava sempre ocupada demais para ele, de qualquer forma. Lembra quando cancelou aquela caminhada? A Stephanie nunca colocava trabalho antes de. Desliguei na cara deles também. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem do Nathan: Amber, sinto muito que você tenha descoberto dessa forma. O que aconteceu entre nós foi real, mas as coisas com a Stephanie evoluíram naturalmente. Espero que um dia você fique feliz por nós. Joguei meu celular do outro lado da sala. Na manhã seguinte, liguei dizendo que estava doente novamente. Depois, no dia seguinte, e no outro. Depois de uma semana, minha chefe sugeriu que eu tirasse uma licença médica. Você já acumulou horas extras suficientes para um mês de folga, disse ela gentilmente. Seja lá o que estiver acontecendo, reserve um tempo para resolver. Passei a primeira semana em uma névoa de traição e autorrecriminação. Eu deveria ter previsto isso? Foi culpa minha por priorizar minha carreira? Na segunda semana, a raiva tomou conta. Bloqueei todos nas redes sociais, apaguei mensagens de texto, removi fotos. A terceira semana trouxe a perigosa espiral de me comparar com Stephanie. Será que Nathan a achava mais atraente, mais atenciosa, menos exigente? Finalmente, procurei terapia, algo que eu vinha resistindo há anos. A doutora Clary Bennett ouviu enquanto eu desvendava a história do meu relacionamento com minha irmã, os padrões de favoritismo, a competição e agora esta traição definitiva. Seus sentimentos são inteiramente válidos, ela me garantiu. O que sua irmã e Nathan fizeram foi uma traição de confiança, independentemente do momento. Mas estou preocupada em como isso se encaixa em um padrão maior na dinâmica familiar de vocês. Ao longo de várias sessões, exploramos minha infância, minha tendência a buscar validação por meio de conquistas e minha dificuldade em confiar nos outros. Eu estava começando a me sentir um pouco mais funcional quando o convite em relevo chegou pelo meu correio. Diana e Cal Thompson solicitam a honra da sua presença no casamento de sua filha Stephanie Marie com Nathan James Miller. Eles marcaram a data para 15 de junho, quase exatamente um ano depois do término do meu relacionamento com Nathan. Meu aniversário era 14 de junho. Coincidência ou decisão final? Com Stephanie, nunca se podia ter certeza. Você vai comparecer? Perguntou o Dr. Bennett durante nossa próxima sessão. De jeito nenhum, respondi automaticamente. Participar não lhes daria poder sobre você? Permitiria que controlassem suas ações e emoções à distância? As perguntas dela me incomodaram por dias. Finalmente, confirmei minha presença não por perdão ou aceitação, mas por uma necessidade desesperada de encerrar o assunto, de olhá-los nos olhos e mostrar que não tinham me destruído. A festa de noivado foi realizada na casa dos meus pais, com o quintal transformado em luzes de fada e flores. Cheguei atrasada, usando um vestido vermelho que valorizava a cada curva, cabelo e maquiagem feitos profissionalmente.
A conversa gaguejou enquanto eu me movia pela multidão, aceitando os parabéns destinados à minha irmã com um sorriso ensaiado. Que bom que você veio, disse minha mãe, com um olhar nervoso entre mim e os grupos de convidados. A Stephanie não tinha certeza se você viria. Eu não perderia, respondi, com a voz melosa e insincera. Nathan me encontrou na mesa de bebidas, com o rosto numa mistura complexa de culpa e cansaço. Amber, obrigada por vir. Significa muito para Stephanie. É mesmo? Perguntei, mantendo contato visual até que ele desviasse o olhar primeiro. Pequenas vitórias. Durante toda a noite, desempenhei meu papel com perfeição, a irmã que me apoia, a ex-namorada gentil. Mas, quando estava saindo, ouvi Nathan no pátio com seu amigo da faculdade, Tyler. Você parece feliz, cara, disse Tyler. Mas devo dizer que fiquei surpreso quando você terminou com a Amber. Vocês dois pareciam firmes. O suspiro de Nathan era audível mesmo da minha posição perto do portão lateral. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa. Stephanie é incrível, mas de vez em quando me pego pensando no que poderia ter sido. Amber tem essa intensidade, essa paixão pela vida. Ele parou de falar, mas a semente estava plantada. Enquanto eu dirigia para casa naquela noite, suas palavras ecoavam em minha mente. Nathan ainda pensava em mim, ainda se perguntava. E com aquela pequena rachadura na fachada, uma ideia perigosa começou a se formar. Um mês antes do casamento, eu estava trabalhando remotamente em uma cafeteria em Portland durante uma breve visita para cuidar de alguns documentos da família. Eu tinha escolhido aquela cafeteria justamente porque não ficava perto do bairro dos meus pais ou de nenhum dos lugares frequentados pela Stephanie. Então, quando o Nathan entrou, a princípio pensei que estivesse tendo alucinações. Amber, sua surpresa pareceu genuína ao se aproximar da minha mesa. Eu não sabia que você estava na cidade. Só por 2 dias, respondi, mantendo o tom neutro. A papelada do planejamento patrimonial para a cabana da vovó. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós. Posso? Ele finalmente perguntou, gesticulando para a cadeira vazia à minha frente. Contra meu bom senso, assenti. Nos primeiros 15 minutos, trocamos gentilezas sem graça sobre o trabalho e o tempo. Então, quando ele estava prestes a sair, a compostura de Nathan se rompeu. Sinto falta de falar com você, ele desabafou. A Stephanie é ótima, mas é diferente. Com você, eu poderia discutir qualquer coisa. Permaneci em silêncio, permitindo que o momento se expandisse desconfortavelmente. Tenho tido dúvidas, continuou ele, em voz baixa. Não me entenda mal, eu me importo com a Stephanie, mas às vezes me pergunto se tudo aconteceu rápido demais. O que você quer dizer? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto tão familiar que me fez doer o peito. Depois que deixei suas coisas naquele dia, a Stephanie me mandou uma mensagem, a princípio apenas amigável, perguntando como eu estava. Mas depois sugeriu um café para conversarmos sobre você. Disse que estava preocupada com você trabalhando demais. Apertei minha caneca com mais força. A clássica Stephanie, se apresentando como a irmã preocupada enquanto me minava. Um café virou almoço, virou jantar, continuou Nathan. Ela estava sempre disponível, sempre sugerindo coisas que poderíamos fazer. Quando mencionei que estava perdendo uma exposição de arquitetura em Seattle, ela imediatamente se ofereceu para ir comigo. Quando mencionei que me sentia estagnada criativamente, ela sugeriu viagens de fim de semana para nos inspirar. Ela perseguiu você, afirmei categoricamente. Nathan pareceu desconfortável. Não quero dar desculpas. Eu era um participante ativo, mas, olhando para trás, consigo ver como tudo foi orquestrado. Quando percebi o quão sérias as coisas tinham ficado, já estávamos morando juntos, e seus pais me tratavam como um filho. E agora você está reconsiderando, um mês antes do casamento. A raiva que eu havia reprimido por meses transparecia na minha voz. Não sei o que fazer, admitiu ele. Há momentos em que estou com ela que me pego pensando em você. Mas há tanta coisa acontecendo agora, os depósitos para o local, o vestido dela, as expectativas dos seus pais. E Stephanie nunca deixaria você esquecer que você partiu o coração dela, acrescentei, com conhecimento de causa. Ele fez uma careta. Ela pode ficar intensa quando está chateada.
Pensei nas inúmeras birras da infância que me fizeram abrir mão de brinquedos, roupas e até amizades para restaurar a paz em casa. Eu preciso ir, disse Nathan finalmente. Desculpe por jogar isso em você. Não é justo. Quando ele se levantou para ir embora, tomei uma decisão em uma fração de segundo. Vou jantar no Luciana's amanhã à noite, eu disse, mencionando um pequeno restaurante italiano nos arredores da cidade. Às 19 horas. Se quiser continuar esta conversa. Ele hesitou, depois assentiu uma vez antes de ir embora. Eu disse a mim mesma que estava apenas buscando um encerramento, que o jantar daria um final adequado para nossa história. Mas, no fundo, reconheci a perigosa emoção de recuperar algo que Stephanie havia tomado. Nathan chegou às 7h05, pedindo desculpas pelo trânsito enquanto comíamos macarrão e bebíamos vinho. Os anos da nossa separação pareceram se dissolver. Conversamos sobre o seu projeto mais recente, sobre a minha recente promoção. Ele ainda se lembrava de como eu tomava meu café, ainda ria dos meus trocadilhos horríveis sobre arquitetura. À medida que a noite avançava, nossa conversa se aprofundava. Eu nunca parava de pensar em você, confessou ele, estendendo a mão para mim do outro lado da mesa. Quando Stephanie entra numa sala, me pego olhando para além dela, meio que esperando te ver. Então por que pedi-la em casamento? Desafiei. Ele desviou o olhar. Aconteceu tão rápido. Ela começou a dar dicas sobre casamento logo depois de alguns meses. Seus pais estavam entusiasmados, me mostrando alianças de família, falando sobre locais para o casamento. Antes que eu percebesse, estava em uma joalheria, e tudo parecia inevitável. 2 jantares viraram 4, viraram encontros clandestinos sempre que eu visitava Portland. A cada vez, eu dizia a mim mesmo que seria o último. A cada vez, eu não conseguia terminar. Então veio a ligação de Stephanie que empurrou tudo para uma conclusão catastrófica. Amber, preciso que você seja minha dama de honra. Quase deixei o telefone cair. O quê? Por que você faria isso? Quer dizer, você não tem amigos que fariam isso? Tem que ser você, ela interrompeu. Você é minha irmã. Mamãe e papai concordam. É a maneira perfeita de curar nossa família. Nathan também acha que é uma ideia maravilhosa. Será que sim? Perguntei-me, lembrando-me do nosso jantar mais recente, em que a mão dele se demorou na minha, em que ele sussurrou que estava tentando encontrar uma saída para o casamento sem magoar todos os envolvidos. Não acho que seja uma boa ideia, Steph. Por favor, por mim, pela família. Sua voz assumiu aquele tom bajulador que convencera nossos pais a lhe darem o carro na noite do baile de formatura, meu fundo para a faculdade dela durante o semestre no exterior. Contra toda lógica e autopreservação, concordei. Talvez uma parte masoquista de mim quisesse testemunhar o desastre de perto. Ou talvez eu já estivesse formulando o plano perigoso que acabaria nos levando à ruína. No fim de semana seguinte, segui Stephanie na boutique de noivas mais exclusiva de Portland, segurando prendedores e broches enquanto ela experimentava vestido após vestido. O que você acha deste? Perguntou ela, rodopiando em um vestido sereia coberto de renda. É lindo, respondi automaticamente. Não exatamente. Me mostre aquele painel do Pinterest que você tem há séculos, aquele com todos os vestidos de noiva que você coleciona desde a faculdade. Meu estômago embrulhou. Como você sabe disso? Ela riu. Por favor, você me mostrou anos atrás. Quero ver o que minha irmã mais velha e estilosa escolheria. Relutantemente, abri o quadro particular que mantive por quase uma década, uma coleção de vestidos dos sonhos para um casamento que eu começava a achar que nunca aconteceria. Stephanie rolou a página rapidamente e parou em um elegante vestido de corte com bordados delicados e costas abertas dramáticas. Este é deslumbrante. Era minha favorita, guardada anos atrás, quando comecei a imaginar um futuro com alguém que me amasse completamente. Vamos encontrar algo parecido, sugeri. Não precisa, Stephanie sorriu triunfante. Eles têm exatamente este vestido aqui. Eu o vi antes. 2 horas depois, ela comprou o vestido dos meus sonhos, e a vendedora falou com entusiasmo sobre o quão perfeito ele ficava nela, que talvez precisasse de apenas pequenos ajustes para caber em seu corpo um pouco menor. Naquela noite, Nathan ligou. Você sabia que ela me pediu para ser madrinha?
Perguntei sem rodeios. O quê? Não. Isso é, meu Deus, Amber, me desculpe. As coisas estão saindo do controle. Ela comprou o vestido dos meus sonhos hoje, exatamente o mesmo do meu painel do Pinterest. O silêncio dele dizia tudo. Não aguento mais isso, Nathan. Ficar perto de vocês dois, fingindo que está tudo bem enquanto ela sistematicamente tira tudo que é importante para mim, e está me destruindo. Vou acabar com isso, disse-ele de repente. Depois do jantar de ensaio, direi a ela que não posso continuar. Ela vai fazer com que a culpa seja sua, de alguma forma. Você sabe disso, né? Ela vai se fazer de vítima. Não me importo mais. Quero ficar com você do jeito certo desta vez. Na noite anterior ao jantar de ensaio, Nathan veio ao meu quarto de hotel. O plano original era uma rápida sessão de estratégia, como lidar com as consequências inevitáveis quando ele cancelasse o casamento. Mas a tensão acumulada ao longo de meses de reuniões secretas e emoções reprimidas finalmente se dissipou. O beijo dele foi desesperado, faminto. O meu foi vingativo, triunfante. O que se seguiu foi tanto sobre recuperar o que foi tomado quanto sobre amor. Depois, deitado nos lençóis emaranhados, Nathan traçou padrões no meu ombro. Não vamos esperar, sussurrou. Não vamos fazer aquela cena dramática no jantar de ensaio. Vamos amanhã de manhã, bem cedo. Vamos ao cartório, nos casamos e depois enfrentamos todos juntos. A ideia era imprudente, destrutiva e certamente causaria o máximo de dor a Stephanie e aos meus pais. Sim, respondi sem hesitar. Nas horas escuras da manhã, eu justificava para mim mesma. Stephanie havia manipulado Nathan quando ele estava vulnerável. Ela nunca o amou de verdade, ele era apenas mais uma coisa para tirar de mim. Estávamos apenas corrigindo um erro, encontrando o caminho de volta para onde deveríamos ter estado o tempo todo. Mas, ao amanhecer do que deveria ser o dia do casamento de Stephanie, outra voz sussurrou que, não importa como eu interpretasse, o que estávamos prestes a fazer era imperdoável. Silenciei aquela voz e peguei meu celular para mandar uma mensagem para Nathan: te encontro no cartório às 21 horas. A manhã de 15 de junho amanheceu clara e perfeita, o tipo de dia de verão imaculado com que fotógrafos de casamento sonham. A luz do sol entrava pelas cortinas do meu quarto de hotel enquanto eu olhava meu reflexo no espelho do banheiro. Olheiras denunciavam minha noite sem dormir, mas havia algo mais ali também, um brilho determinado, o olhar de alguém prestes a pular sem verificar a profundidade da água. Às 7h30, meu celular vibrava com mensagens da Stephanie: bom dia, mana. Dá para acreditar que hoje é o dia? E você pode pegar bagels para os padrinhos no caminho? Por favorzinho? Respondi com entusiasmo fingido, prometendo chegar com o café da manhã às 10 horas. O casamento só aconteceria às 16 horas, mas Stephanie tinha programado um dia inteiro de preparativos para os convidados: cabelo, maquiagem, champanhe, fotos, e eu não compareceria a nenhum desses preparativos. Às 8h15, joguei uma muda de roupa e meu passaporte em uma pequena mala de viagem. Se tudo corresse conforme o planejado, Nathan e eu iríamos de carro até o litoral depois da cerimônia no tribunal, nos esconderíamos por alguns dias em uma pousada remota enquanto a inevitável tempestade rugia. Depois, talvez, um novo começo em algum lugar novo, Denver, talvez, ou Chicago, qualquer lugar longe de Portland e dos destroços que estávamos prestes a criar. Continuei me dizendo que aquilo era justiça, não vingança, que Nathan e eu merecíamos felicidade depois da manipulação da Stephanie. Mas, ao fazer o check-out do hotel, o animado aproveitem o casamento, do concierge me causou uma onda de náusea. Nathan já estava me esperando no cartório quando cheguei, andando nervosamente de um lado para o outro na escada. Ele usava um terno azul simples, não o que planejava usar para se casar com minha irmã, e seu cabelo ainda estava úmido do banho. Ei, disse-lhe suavemente ao me ver. Você está linda. Eu tinha escolhido um vestido de verão creme, não branco, não consegui me convencer a ir tão longe com um pequeno buquê de margaridas que comprei de um vendedor ambulante no caminho. Tem certeza disso? Perguntei, dando a ele uma última chance de desistir. Ele segurou minhas mãos. Tenho certeza sobre você. Sempre tive. Só me distraí. Lá dentro, preenchemos a papelada com as mãos trêmulas. O escrivão mal nos olhou, apenas mais um casal numa sexta-feira movimentada de verão.
Fomos designados para a sala 3, onde um juiz estaria disponível às 9h30 para realizar cerimônias civis entre outros assuntos judiciais. Enquanto estávamos sentados em um banco de madeira do lado de fora do tribunal, o telefone de Nathan vibrou repetidamente em seu bolso. Ele o silenciou sem olhar. Stephanie? Perguntei. Ele assentiu. E seu pai? Desativei o compartilhamento de localização no meu celular ontem à noite. A realidade do que estávamos fazendo me atingiu novamente. Eles vão nos odiar, todos eles, para sempre. Nathan apertou minha mão. Talvez, provavelmente. Mas teremos um ao outro. Às 9h40, o oficial de justiça chamou nossos nomes. Estávamos diante da juíza Maureen Keating, uma mulher de aparência severa, na casa dos 60 anos, que mal tirava os olhos da nossa papelada. Cerimônia civil padrão? Ela perguntou. Assentimos. O que se seguiu foi uma confusão de linguagem formal, votos repetidos e vozes trêmulas. Quando Nathan colocou uma aliança de ouro simples no meu dedo, comprada ontem em uma joalheria do outro lado da cidade, senti uma mistura estonteante de emoções: triunfo, amor, culpa, vingança. Pelo poder que me foi conferido pelo estado do Oregon, eu os declaro marido e mulher, declarou o juiz Keating com eficiência praticada. Podem se beijar. Não foi um beijo de paixão, mas sim o de selar um contrato, de cruzar um limiar sem retorno. Parabéns, senhor e senhora Miller, disse o funcionário, entregando-nos a certidão de casamento. Próximo caso, por favor. E assim, de repente, tudo aconteceu. 20 minutos em um tribunal com iluminação fluorescente, e eu me tornei aquilo que Stephanie passou meses se preparando para ser. No saguão do tribunal, a realidade começou a se impor. Nossos celulares agora estavam tocando sem parar com ligações e mensagens. Precisamos nos separar brevemente, disse Nathan, passando a mão pelos cabelos. Vou ao apartamento, arrumar as coisas que preciso e cancelar o casamento oficialmente, pessoalmente. Meu estômago embrulhou só de pensar em Stephanie recebendo essa notícia. Tem certeza? Talvez devêssemos contar ela juntas. Não, eu devo isso a ela, pelo menos, acabar com isso eu mesmo, assumir a responsabilidade. Vá para sua casa, arrume o que precisa. Te encontro no porto em Seazide às 15 horas. Assenti, embora houvesse algo de errado em nos separarmos. Cuidado. Ela vai ficar arrasada e furiosa. Eu sei, mas é melhor assim. Mais limpo. Ele me beijou novamente, mais profundamente dessa vez. Eu te amo, Amber. Nós vamos superar isso. Enquanto eu dirigia para o meu apartamento, lembranças passaram pela minha mente: Stephanie chorando quando eu quebrei sua boneca aos 6 anos, meus pais me fazendo dar a ela uma nova como substituição, Stephanie aparecendo na minha festa de formatura do ensino médio com um vestido idêntico ao meu, só para receber elogios a noite toda sobre como ela ficava muito melhor nele, Stephanie abraçando Nathan na festa de noivado, fazendo contato visual comigo por cima do ombro dele. Será que eu tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida? Ou será que finalmente, pela primeira vez, eu tinha me colocado em primeiro lugar? Quando estacionei em frente ao meu prédio, meu celular mostrava 17 chamadas perdidas, dos meus pais, da Stephanie e até dos pais do Nathan. Silenciei o aparelho e o guardei na bolsa. Seja qual for o caos que estava se desenrolando, eu ainda não suportava ouvir. Minha chave girou na fechadura e empurrei a porta, já com a mente catalogando o que precisaria levar para um refúgio no litoral. Foi quando a vi. Stephanie estava parada no meio da minha sala, usando o vestido de noiva dos meus sonhos. Seu cabelo estava pela metade, a maquiagem manchada de lágrimas, os olhos arregalados com uma mistura de tristeza e raiva. Olá, irmã, disse ela, com a voz estranhamente calma. Parabéns pelo dia do seu casamento. A certidão de casamento queimava na minha bolsa como uma brasa viva. Naquele momento congelado, olhando para minha irmã no meu vestido de noiva no dia em que roubei o noivo dela, percebi que tínhamos passado do ponto sem volta. O tempo pareceu parar enquanto Stephanie e eu nos encarávamos do outro lado da sala. O vestido de noiva, o vestido dos meus sonhos no corpo dela, refletia a luz do meio da manhã, milhares de pequenas contas brilhando com sua respiração ofegante. Como você entrou? Finalmente consegui dizer, com a mente acelerada tentando entender a presença dela.
Eu tenho sua chave reserva desde que você se mudou, ela respondeu, enrolando uma mecha solta de cabelo no dedo, naquele hábito nervoso que eu conhecia da infância. Você nunca a pediu de volta. Claro, mais uma fronteira cruzada casualmente, mais um pedaço da minha vida que Stephanie se sentia no direito de acessar. Há quanto tempo você está dormindo com o meu noivo? Perguntou ela, a calma na voz disfarçada pelo leve tremor nas mãos. Abri a boca, mas depois a fechei. Qualquer resposta parecia inadequada, qualquer explicação vazia. Encontrei isso na sua bolsa ontem à noite, continuou ela, tirando um papel dobrado do bolso do vestido, a certidão de casamento. Você deixou no quarto do hotel quando foi buscar gelo. Vim te surpreender com champanhe, te agradecer por ser minha dama de honra, apesar de tudo. A ironia era quase insuportável. Stephanie, não. Ela levantou a mão. Passei as últimas 12 horas tentando entender como minha irmã pôde fazer isso comigo. No dia do meu casamento, com o homem que eu amo, o homem que você roubou de mim primeiro. Retruquei, assumindo uma postura defensiva para me proteger da culpa esmagadora. É assim que você justifica isso? Ela apontou para a carteira de motorista. Olho por olho. Você o perseguiu deliberadamente, eu disse, as palavras saindo aos borbotões. Você o viu comigo, viu como éramos felizes, e não aguentou. Assim como tudo mais que você tirou da minha vida. O rosto de Stephanie se contorceu. Comprometida? Você está falando sério agora? Passei a vida inteira vivendo na sua sombra, a Amber perfeita, com suas notas perfeitas, carreira perfeita e independência perfeita. Você tem ideia de como é ser comparada a você a todo momento? Comparada a mim? Quase engasguei com a minha descrença. Mamãe e papai veneram o chão que você pisa desde o dia em que você nasceu. Nada do que eu fazia era bom o suficiente, nunca era notado o suficiente. Era sempre o Stephanie precisa, Stephanie quer, porque você não pode ser mais como sua irmã. Isso não é verdade, ela sussurrou, mas a incerteza brilhou em seu rosto. É verdade. As aulas de dança, os concursos de beleza, a atenção constante. Você era criança de ouro, e eu estava lá, a Amber confiável que não precisa de validação. Você acha que eu não percebi como eles se gabavam do seu sucesso, do seu emprego chique, da sua autossuficiência? Eles têm orgulho de você de um jeito que nunca tiveram de mim. Ri amargamente. Foi por isso que você foi atrás do Nathan? Algum jeito perverso de finalmente ter algo pelo qual eles valorizassem você? A cor desapareceu do rosto de Stephanie. Do que você está falando? Você chegou a amá-lo? Ou ele era só mais uma coisa para tirar de mim? Claro que eu o amo, ela retrucou, mas seus olhos se desviaram dos meus. Olhe nos meus olhos e diga que você não o perseguiu porque ele era meu. Ela não conseguiu. Depois de um longo momento, afundou no meu sofá, o vestido volumoso se acumulando ao redor dela como creme derramado. Eu queria que ele me notasse, admitiu baixinho. No começo, era só, eu queria saber como era ser você, ter alguém me olhando do jeito que ele te olhava. Mas aí virou realidade, Amber. Eu o amo mesmo. Não o suficiente para deixá-lo ir quando você viu que ele estava com dúvidas. Não o suficiente para considerar que ele ainda possa ter sentimentos por mim. Então a culpa é minha? Sua voz se elevou novamente. Você se casou com meu noivo no dia do meu casamento e, de alguma forma, eu sou a vilã? Ela se levantou de repente, agarrou o delicado corpete de contas do vestido e o rasgou. O som do tecido rasgando encheu o apartamento enquanto cristais se espalhavam pelo meu piso de madeira. Stephanie, pare! Eu me lancei para a frente, mas ela já estava rasgando as mangas, a saia, destruindo o vestido freneticamente. Se você ficar com ele, não vai ficar com isso também, ela soluçou, rasgando a cintura. Você não vai ficar com tudo. Agarrei seus pulsos, e ela lutou contra mim, anos de lutas fraternais dando lugar a uma luta genuína. Tropeçamos na mesa de centro, derrubando um vaso no chão. A água penetrou no vestido rasgado quando caímos no sofá, ambas respirando com dificuldade. Eu te odeio, ela sussurrou, mas a luta já havia desaparecido. Eu sempre te amei, mas agora eu te odeio. A porta do apartamento se abriu com um estrondo antes que eu pudesse responder. Nossos pais estavam parados na porta, com os rostos pálidos de choque.
O que, em nome de Deus, está acontecendo aqui? Perguntou meu pai, observando a cena. Stephanie com o vestido de noiva rasgado, eu ainda com a minha roupa de tribunal, os sinais óbvios de uma briga física. Pergunte à sua filha, Stephanie disparou, esforçando-se para se levantar. Pergunte a ela sobre a manhã dela no tribunal. Minha mãe se aproximou imediatamente de Stephanie, abraçando-a e murmurando palavras reconfortantes. O olhar do meu pai permaneceu fixo em mim, a confusão dando lugar à compreensão crescente, e então a algo que eu nunca tinha visto direcionado a mim antes, puro desgosto. Diga que não, ele disse, com a voz perigosamente baixa. Endireitei-me, reunindo toda a dignidade que pude. Nathan e eu nos casamos esta manhã. O suspiro da minha mãe era audível. Sua garota egoísta e rancorosa, sibilou ela. Como pôde fazer isso com a sua irmã? Do mesmo jeito que ela fez comigo 1 ano atrás, respondi, com uma calma estranha me dominando agora que o pior havia sido revelado. Colocando-se em primeiro lugar, independentemente de quem se machucasse. Isso não é nada parecido com meu pai começou, mas foi interrompido por outra figura que apareceu na porta. Nathan ficou paralisado na soleira da porta, observando o quadro à sua frente. Seus olhos se arregalaram ao ver Stephanie com o vestido destruído, meus pais a cercando protetoramente, e eu, sozinha, do outro lado da sala. Estou tentando te ligar, ele me disse, com a voz tensa. Não consegui contar a ela sozinho. Vim te procurar para que possamos fazer isso juntos. Tarde demais, Stephanie riu sem graça. Encontrei sua certidão de casamento ontem à noite. Parabéns, marido. Espero que você aproveite sua lua de mel no inferno. Nathan entrou no apartamento, vindo em minha direção, mas meu pai bloqueou seu caminho. Fique longe das minhas 2 filhas, rosnou ele. Eu te acolhi na nossa família, te tratei como um filho. Senhor, sinto muito que tenha acontecido dessa forma, mas Amber e eu. Meu pai o interrompeu, vocês 2 se merecem. Precisamos ligar para todo mundo, dizia minha mãe, com o telefone já na mão. O local, o buffet, os convidados. Meu Deus, o que vamos contar para as pessoas? Diga a verdade a eles, eu disse baixinho. Diga a eles que suas filhas viveram em uma competição tóxica a vida toda porque você a criou. Diga a eles que Stephanie roubou Nathan de mim primeiro, e eu o roubei de volta. Diga a eles que esta família está desfeita há anos, e que hoje é justamente quando finalmente admitimos isso. Minha mãe recuou como se eu a tivesse esbofeteado. Como ousa nos culpar por suas ações egoístas? Amber, disse Nathan, finalmente passando pelo meu pai e chegando ao meu lado. A gente tem que ir. Sim, você deveria, concordou Stephanie, subitamente recomposta, apesar da maquiagem manchada de lágrimas e do vestido destruído. Fugir juntos. É o que covardes fazem. O casamento está cancelado, anunciou meu pai, já ao telefone. Vou começar a fazer ligações. Vou ajudar a Stephanie a se trocar, acrescentou minha mãe, levando minha irmã em direção ao banheiro. Vamos aproveitar o que pudermos hoje. No silêncio repentino, Nathan pegou minha mão. Estou hospedado em um hotel no centro. Podemos nos reagrupar e decidir os próximos passos. Assenti, atordoada, pegando minha mala de viagem ainda pronta. Enquanto nos dirigíamos para a porta, Stephanie saiu do banheiro, agora com roupas emprestadas do meu armário, o vestido destruído pendurado no braço. Espero que tenha valido a pena, disse ela, com os olhos fixos nos meus. Espero que você finalmente tenha conseguido o que queria. Olhando para o seu rosto devastado, para o desprezo dos meus pais, para a expressão conflituosa de Nathan, eu não tinha mais certeza do que eu queria ou do que eu havia conquistado. A vitória nunca fora tão amarga. Dirigimos até o hotel em silêncio, fazendo o check-in com nosso novo nome de casados com eficiência robótica. Na segurança anônima do quarto 512, Nathan sentou-se pesadamente na cama. Aquilo foi, ele parou de falar, incapaz de encontrar palavras adequadas para descrever a cena da qual havíamos fugido. Catastrófico, respondi. Exatamente o que deveríamos ter esperado. Não pensei que ela descobriria antes que eu pudesse contar a ela. Importa? Perguntei, sentindo uma exaustão repentina me dominar. O resultado teria sido o mesmo. Eles nos odeiam agora, todos eles. Nathan esfregou o rosto com as 2 mãos.
O que fizemos, Amber? A pergunta pairava entre nós, irrespondível em sua simplicidade e complexidade. Tínhamos seguido nossos corações. Tínhamos corrigido um erro. Tínhamos infligido uma dor terrível. Tínhamos queimado pontes que talvez nunca fossem reconstruídas. Não sei, sussurrei, sentando-me ao lado dele. Sério que não sei. Do lado de fora da nossa janela, a vida continuava, o trânsito seguia, pedestres faziam compras, nuvens se deslocavam pelo céu de verão. Mas no quarto 512, o tempo parecia suspenso enquanto estávamos sentados lado a lado, tecnicamente recém-casados, praticamente estranhos, unidos por amor e egoísmo em igual medida, nos perguntando se aquilo que havíamos lutado tanto para conquistar valia o preço que todos pagaríamos por isso. 6 meses se passaram como um sonho estranho. Nathan e eu nos mudamos para Denver, longe o suficiente de Portland para evitar encontros acidentais, perto o suficiente para que o afastamento permanente de nossas famílias não fosse inevitável. Alugamos um pequeno apartamento em um prédio moderno no centro da cidade, encontramos empregos em nossas respectivas áreas e tentamos reconstruir uma vida a partir das cinzas daquela que havíamos incendiado. No papel, vivíamos um conto de fadas de recém-casados. Na realidade, nosso casamento era assombrado pelas circunstâncias do seu início. Nathan lutava contra a culpa de forma mais visível do que eu. Ele se entregava a silêncios profundos, olhando para o celular, onde se acumulavam mensagens de texto sem resposta de antigos amigos. Seus pais, inicialmente chocados e irritados, começaram a se comunicar timidamente, mas as conversas eram tensas, superficiais. Eles perguntam sobre o tempo, meu trabalho, se estou comendo o suficiente, ele me disse certa noite, enquanto comíamos comida chinesa para a viagem. Nunca sobre nós. Nunca sobre você. É como se estivessem falando com uma versão de mim que não é casada. Meus pais mantiveram silêncio absoluto durante os 3 primeiros meses, sem ligações, sem mensagens de texto, sem e-mails. Foi Stephanie quem quebrou o gelo, surpreendentemente, com uma breve mensagem no meu aniversário. Apesar de tudo, a esperança hoje não é um desastre completo. 3 palavras que, de alguma forma, preencheram o abismo suficiente para que meu pai ligasse uma semana depois. Sua mãe não está pronta para conversar, disse-ele após um cumprimento constrangedor. Mas eu queria saber se você está bem. Não era perdão, mas era algo, um reconhecimento de que eu ainda existia no mundo deles. A doutora Bennett, minha terapeuta de antes, concordou em continuar nossas sessões por videochamadas. Na segurança de seu consultório virtual, desenterrei as verdades mais profundas por trás da nossa tragédia familiar. Tenho pensado no que você disse, contei a ela durante nossa 4ª sessão em Denver, sobre padrões e como os perpetuamos. A que conclusões você chegou? Ela perguntou. Que Stephanie e eu estávamos certas, de certa forma. Ela se sentia ofuscada pelas minhas conquistas, pela minha independência. Eu me sentia preterida em favor das necessidades e emoções dela. Nós duas respondíamos à mesma dinâmica, só que de lados opostos. E seus pais? Suspirei. Eles provavelmente pensaram que estavam dando a cada um de nós o que precisávamos. Talvez eu parecesse mais autossuficiente. Talvez a Stephanie precisasse de um apoio mais ativo. Mas eles nunca perceberam como a abordagem deles nos afetou, como criou essa competição. Você compartilhou esses insights com eles? Não, admiti. Mal chegamos à fase de olá, como está o tempo? E com Nathan, vocês conversaram sobre como esses padrões podem estar afetando seu casamento? A pergunta me atingiu desconfortavelmente perto de casa. Nathan e eu morávamos juntos, dormíamos juntos, construímos uma parceria funcional, mas algo essencial havia sido danificado. A paixão que nos levará a uma escolha tão destrutiva havia esfriado, deixando-nos com uma companhia silenciosa de companheiros sobreviventes, em vez da conexão profunda que um dia compartilhamos. Estamos trabalhando nisso, eu disse finalmente. No nosso 5º mês em Denver, recebi um e-mail inesperado da minha mãe, com o assunto simplesmente, Stephanie. Minha irmã tinha começado terapia, explicou minha mãe. Ela estava falando sobre seu comportamento competitivo, sua tendência a se definir em relação a mim. Ela havia se mudado para Seattle, minha antiga cidade, e estava trabalhando para uma empresa de mídia, construindo seu próprio caminho. Ela já perguntou por você 2 vezes, escreveu minha mãe.
Acho que com o tempo ela pode se abrir para conversar. Não para perdoar, ainda não, mas alguma coisa. Li o e-mail para Nathan naquela noite. Isso é bom, não é? Ele perguntou cautelosamente. Um começo. Talvez, concordei. Mas me fez perceber uma coisa. Estávamos tão focados em sobreviver, em lidar com as consequências externas, que não lidamos realmente conosco, com o que aconteceu e por quê. Ele pousou a taça de vinho. O que você quer dizer? Quero dizer que fizemos algo terrível por razões complicadas. E se não entendermos essas razões, se não as entendermos de verdade, carregaremos esse peso para sempre. Essa conversa levou a uma terapia conjunta, onde desvendamos as motivações confusas por trás de nossas ações. Nathan admitiu que parte de sua atração por Stephanie se devia à disponibilidade dela, à sua adoração descomplicada, durante um período em que minha carreira exigia tanta atenção. Confessei que reconquistá-lo tinha sido, pelo menos em parte, uma questão de vitória e não de amor. Verdades dolorosas, mas necessárias. 7 meses depois do casamento que não aconteceu, recebi uma mensagem da Stephanie perguntando se poderíamos conversar. Marcamos uma videochamada para o domingo seguinte, ambas visivelmente nervosas enquanto nossos rostos apareciam na tela. Você cortou o cabelo, ela comentou. Eu tinha cortado meus longos cachos castanhos em um corte Chanel curto. Precisava de uma mudança, respondi. Você está linda. Ela fez. Havia nela uma centralidade que eu nunca tinha visto antes, uma confiança serena. Estou saindo com alguém, disse ela depois de termos esgotado a conversa afiada sobre o tempo e o trabalho. Uma terapeuta, quero dizer, doutora Kim. Ela está me ajudando a entender algumas coisas sobre mim, sobre nós. Eu também estou em terapia, ofereci, tanto individualmente quanto com Nathan. Stephanie assentiu, olhando brevemente para baixo. Como ele está? Ele está bem. Passando por muita coisa. Nós dois estamos. Eu não amava como você, disse ela de repente, erguendo os olhos para me encarar através da tela. Acho que adorei a ideia dele, de ter algo que você queria, de ser escolhido em vez de você por uma vez. A admissão pairou entre nós, notável em sua honestidade. Não estou dizendo que o que vocês dois fizeram foi aceitável, continuou ela. Foi cruel e egoísta, e me machucou profundamente. Mas eu também não era inocente. Eu o persegui sabendo como você se sentia. Ignorei suas dúvidas porque queria o casamento, a validação. Nós dois estávamos errados, reconheci, de maneiras diferentes, mas ambos errados. A doutora Kim diz que competimos pelos mesmos recursos limitados de atenção e aprovação a vida toda, que nunca aprendemos a querer as coisas para nós mesmos, apenas em relação uns aos outros. Foi a mesma conclusão a que cheguei com o Dr. Bennett. Ouvir isso da Stephanie tornou tudo mais real, de alguma forma mais prático. Estou tentando descobrir quem eu sou sem me definir contra você, continuou ela. É mais difícil do que eu esperava. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Conversamos por quase 2 horas, sem resolver nada, sem oferecer perdão, mas estabelecendo as bases, reconhecendo os padrões quebrados e nos comprometendo provisoriamente a construir algo mais saudável. 1 mês depois daquele telefonema, Nathan e eu decidimos realizar uma pequena cerimônia de renovação de compromisso, não para substituir nosso casamento no tribunal, mas para nos escolhermos conscientemente pelos motivos certos. Você vai convidar sua família? Perguntou nosso novo ministro, Reverendo Jimenez, durante o planejamento. Nathan e eu trocamos olhares. Sim, decidimos. Eles podem não vir, mas devem ser convidados. Para nossa surpresa, os pais de Nathan concordaram imediatamente. Meu pai aceitou com cautela. Minha mãe recusou, mas enviou um pequeno presente, um porta-retratos de prata com um bilhete, para uma nova lembrança. Crie lembranças melhores. A resposta de Stephanie veio por último. Não estou pronta para ver vocês trocando votos, mas estou tentando ficar feliz por vocês dois estarem encontrando a paz. Quem sabe no ano que vem possamos tentar o dia de ação de graças em família. Pequenos passos. Nossa cerimônia não foi nada parecida com o casamento elaborado que Stephanie havia planejado, apenas 12 pessoas em uma pequena capela, votos escritos por nós mesmos e um jantar simples depois. Tyler, amigo de faculdade de Nathan, foi o padrinho.
Minha nova colega de trabalho, Mia, ficou ao meu lado como madrinha. Sem entrada triunfal, sem trajes elegantes, sem recepção suntuosa. No entanto, enquanto trocávamos nossos votos, palavras honestas sobre perdão, crescimento e escolha consciente um do outro, senti algo se curando, algo que havia se rompido muito antes do nosso casamento no cartório, não apenas entre Nathan e eu, mas dentro de mim. 3 semanas depois, chegou uma carta da Stephanie. Dentro, havia um cheque devolvendo metade do custo do casamento cancelado que nossos pais haviam assumido e um breve bilhete: estou trabalhando para perdoar vocês dois e a mim mesma também. É um processo. Conheci alguém novo, um designer gráfico chamado Paul, que não sabe nada sobre nenhum de vocês e gosta de mim por motivos que não têm nada a ver com o nosso drama familiar. Estou aprendendo o que é o amor saudável. Espero que você também esteja. Cuidem-se. S. Li o bilhete para Nathan naquela noite, enquanto estávamos sentados em nossa pequena varanda, observando o pôr do sol de Denver pintar o céu com cores lindas demais para serem expressas em palavras. Você acha que algum dia nos recuperaremos totalmente disso? Perguntou ele, sua mão encontrando a minha. Todos nós? Pensei na questão cuidadosamente, pensando nos passos lentos e hesitantes em direção à cura de nossos vários relacionamentos, nas sessões de terapia que revelaram verdades dolorosas, nas conversas difíceis que nos deixaram vulneráveis, mas mais fortes. Acho que encontraremos um novo normal, eu disse finalmente. Não o que tínhamos antes, mas algo honesto, algo real. Ele assentiu, compreendendo. Eu te amo, Amber. Não por causa da Stephanie, não apesar dela. Só você, por quem você é. Eu também te amo, respondi, e disse isso de uma forma que nunca havia dito antes, com clareza, sem o desespero da competição ou da reivindicação. O caminho até este momento tinha sido extraordinariamente destrutivo. Havíamos magoado pessoas que amávamos, feito escolhas irreversíveis. Mas, de pé sobre os destroços, finalmente começamos a construir algo autêntico a partir das ruínas dos nossos erros. Olhando para trás agora, entendo que a felicidade roubada nunca é a verdadeira felicidade. O vestido que não era meu, o noivo que reconquistei por meio de uma mentira, não foram vitórias, mas sintomas de feridas mais profundas. A verdadeira alegria não vem de tomar o que pertence aos outros, mas de descobrir o que genuinamente lhe pertence. Se você está assistindo a isso e lutando contra padrões familiares que parecem impossíveis de romper, saiba que a cura é possível, mesmo após as traições mais devastadoras. É preciso coragem para encarar seu papel em dinâmicas tóxicas, para reconhecer verdades duras sobre si mesmo e sobre aqueles que você ama. Mas essa coragem é o primeiro passo para a liberdade. Você já precisou reconstruir um relacionamento que achava irreparável? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que mesmo nossos piores erros não precisam nos definir para sempre. Obrigado por ouvir minha jornada e lembre-se, o amor verdadeiro nunca é sobre vencer, mas sim sobre crescermos juntos em meio à beleza e à dor.